Caros amigos que nos acompanham aqui pelo canal Via Romana, saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz, estamos juntos novamente, hoje para falar um pouquinho mais, né, sobre esse caso do Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Já tivemos a oportunidade de focalizar esse assunto aqui várias vezes, inclusive tempos atrás nós gravamos aqui um vídeo um pouquinho longo, fazendo uma análise da figura do Elon Musk, que nós consideramos uma ameaça mundial, uma ameaça global. Mas aqui nós hoje não vamos focar tanto nesse aspecto aí que nós trouxemos nesse vídeo que gravamos tempos atrás. A gente quer falar mais sobre esse tópico específico do bloqueio, né, do X ou do antigo Twitter, tá? Porque muita gente está apresentando essa questão como uma luta entre o nacional versus o global, o que é uma idiotice completa, em que pese o Moraes ser um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, portanto, membro da mais alta corte, né, do Poder Judiciário brasileiro, e o Musk ser um empresário internacional, global, tá? Em que pese isso, em que pese as aparências, nós temos que buscar compreender em profundidade o que está acontecendo, tá? Infelizmente as massas se deixam levar pelas aparências. Tem muita gente comprando esse discurso de que é a luta de um juiz nacional contra um empresário global que tem que se submeter às regras do país, tá? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que o que o Moraes tem feito, vem fazendo, né, essas inúmeras ilegalidades que vêm sendo cometidas no bojo desse inquérito de fake news, já começa pelo próprio nome do inquérito, né? Fake news, quer dizer, um novo tipo penal, né? Algo que não se encontra no Código Penal, né? Depois, o fato de ser um inquérito aberto por um juiz, o que é absurdo, completamente oposto e contrário ao espírito e aos princípios da Constituição Federal de 1988. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui, inicialmente, é que o Moraes ele foi colocado nesse posto com uma finalidade. Isso tem que ficar bem claro para todos. Qual a finalidade? Salvar a velha elite política, a elite que comanda a nova república, tá? E com isso eu não estou dizendo aqui que a nova política, Bolsonaro e etc., esses grupos que surgiram nos últimos anos, a partir de 2013, né, com a Revolução Colorida iniciada pelas Jornadas de Junho, chamadas Jornadas de Junho, que esses grupos eles são positivos. Quem acompanha aqui o canal sabe qual é a nossa posição a respeito desse pessoal. Nós já tivemos inclusive a oportunidade de gravar também aqui uma análise sobre aquele 8 do 1, o que os bolsonaristas fariam se eles tivessem, se o Bolsonaro tivesse, né, conseguido um segundo mandato. Está muito claro isso. Mas o fato é que o Moraes, ele representa isto. Ele é um cara que foi colocado ali para salvar a velha elite que está se sentindo acuada, né, frente a esses novos atores. E frente à insatisfação da população brasileira com relação à política, a descrença na política, etc. Então ele foi colocado ali para isso, para fazer o que for necessário para salvaguardar o poder da velha elite que criou, né, a nova república e que quer se perpetuar no poder. A elite é o centrão, né, esse pessoal do centrão, né, esse pessoal da direita da esquerda, que é o PSDB, e da esquerda, que é o PT e os seus satélites. Enfim, então esse pessoal está unido, né, com Moraes em torno desse projeto, né, de salvar a velha elite política, a velha classe política, num contexto de crise, de insatisfação, de descrédito das instituições. Então ele fará o que for necessário,
ele fará o que for necessário. Ele vai continuar rasgando a Constituição, ele vai continuar pisando na lei, desde que isso forneça meios para salvaguardar a velha elite política. Fim de papo, tá? Então é isto que se trata. Não é uma luta entre global versus nacional. Também não é o que o pessoal de direita pensa, né? É uma luta entre a liberdade versus o totalitarismo, a tirania. Nós já tivemos a oportunidade aqui de mostrar que o projeto do Elon Musk para o X é um projeto de monopólio, não tem nada a ver com liberdade, né? Essas palavras, liberdade de expressão, democracia, são flatus vocis, ou seja, são peidos vocais, não tem significado nenhum. Isso daí é apenas guerra de narrativa entre um lado e outro, tá? Mas não tem substância nenhuma, não tem realidade nenhuma. São palavras vazias jogadas ao vento, né? Então o que a gente tem hoje, essa luta entre Musk e Moraes, é uma guerra entre dois lados do mesmo sistema, é uma guerra intrassistêmica, né? De um lado, o Moraes amparado pelo Partido Democrata norte-americano, o Elon Musk amparado pelo Partido Republicano, setores do Partido Republicano, o movimento de Trump, etc. É isto, mais nada. Eles trouxeram para cá, para o Brasil, uma guerra, uma disputa que existe lá dentro dos Estados Unidos, tá? E que se espalha pelo mundo, e que toma formas diferentes em cada país, mas no fundo, né, o conteúdo é o mesmo, a essência é igual, tá? Então não se trata disso, não é a luta do nacional contra o global, nem da tirania contra a liberdade, tá? O Moraes não é o campeão da democracia, coisíssima nenhuma, nem o Musk o campeão da liberdade, tá? O que está em jogo aí são interesses escusos, tanto de um lado quanto do outro. Até porque, vejam, quem está mais obrigado a cumprir a lei de um país não é um empresário estrangeiro, mas sim um juiz, né? Que representa um poder estruturado, instituído, estabelecido, um dos poderes do Estado. Então, o Moraes tem muito mais obrigação de cumprir a lei do que o Musk. E aí muita gente ficou na seguinte, né? Apresentando a questão da seguinte maneira: olha, o Musk não quer ter um representante, não quer colocar um representante do X aqui no Brasil, e a lei manda ter um representante, né? O marco civil da internet manda ter um representante. Acho que nem é um marco civil, é uma outra lei. Enfim, manda que empresas estrangeiras tenham um representante no Brasil. Ok, nós sabemos disso, mas veja bem, isso daí não é uma lei constitucional, é uma lei infraconstitucional. Agora não me lembro que lei que se é Código Civil, enfim, Marco Civil da Internet, se não me engano, não é. Então é uma lei infraconstitucional, tá? Uma lei inferior à Constituição. Agora, quando a gente pega o que o Moraes está fazendo, não vou ficar aqui enumerando, né, as várias ilegalidades já foram cometidas nesse inquérito de fake news, né? Porque senão a gente vai perder aqui quase que uma hora falando só enumerando, né? Não é nem analisando, só enumerando as ilegalidades cometidas no bojo desse inquérito. Mas enfim, eu vou pegar só um exemplo, né? O fato de um juiz abrir inquérito, isso é completamente contrário ao espírito da Constituição Federal de 1988, que pontifica como princípio a imparcialidade do juiz, o que significa o seguinte, né? Quem julga não pode acusar, né? Num sistema, né, de Estado de Direito democrático, como esse pessoal gosta de falar, gosta de chamar, não existe nenhuma possibilidade do juiz atuar como parte, como acusação, né? Não há nenhuma possibilidade de juiz determinar investigações, dizer quem vai ser investigado ou quem não vai, né? O juiz, na lei brasileira, ele pode até requisitar a abertura de um inquérito. Se ele souber de uma ilegalidade, de um crime, ele pode requisitar a quem? Ao Ministério Público, à polícia, que abre um inquérito para investigar. Mas quem vai investigar vai ser o Ministério Público e a polícia.
E aí, se for o caso, vão fazer pedidos ao juiz de quebrar sigilo bancário de fulano, de fazer mandado de busca e apreensão, e aí o juiz vai analisar o pedido, vai conceder ou não. Então o juiz, nesse aspecto aí da acusação, ele é parte passiva. Ele recebe pedidos e julga desses pedidos, tá? Então é muito pior um juiz abrir inquérito, quebrando um princípio constitucional, do que um empresário estrangeiro deixar de cumprir uma lei infraconstitucional, né, que manda ter um representante no país, que manda uma empresa estrangeira ter um representante no país, tá bom? Então, a escala de comparação é impossível. Não tem como comparar um ato com o outro. Então, assim, quem é que não está realmente se atendo às leis do país, às leis nacionais? Quem é que realmente está agindo contra a soberania nacional? Ah, porque o Elon Musk não está acima do Brasil. Mas o Moraes está. Ele está acima da lei. Ele é soberano em relação ao país, às leis do país. Não é? Ele interpreta as leis. Ele recebeu esse mandato de quem? Ele tem voto para isso? Porque nem chefe de Estado ele é. Nem chefe de Estado ele é. Se ainda fosse, né, tem voto. Ele está agindo em nome da salvação da pátria. Está agindo para salvar o país de uma revolução colorida que quer colocar o Brasil de joelhos aos Estados Unidos da América. Ora, mas peraí. Toda esse esquema, essa esquemática que foi montada, né, de uns anos para cá, para que o Lula voltasse ao poder, né, o Moraes, né, no TSE, né, garantindo ali uma série de situações favoráveis para o PT. Não estou dizendo aqui que houve fraude, hein? Não vão entender errado o que eu estou dizendo. Mas situações favoráveis no campo da propaganda, etc., né, eleitoral. O cara foi colocado no TSE sendo inimigo do Bolsonaro. Né? Como é que um juiz, que é inimigo de um dos candidatos à presidência da República, tá, fica responsável pela eleição? Isso aí é absurdo. Isso aí vai, novamente, contra o princípio da imparcialidade do juiz. Tá? É a quebra da Constituição, na cara do povo brasileiro. E analistas safados, salafrados, falando de, olha, o Elon Musk, ele não está acima do Brasil. Peraí, um juiz está? Né? Então, enfim, ele não é chefe de Estado. Ele não recebeu, por exemplo, o direito de governar por decreto, que às vezes acontece, né? Estado de sítio, estado de defesa, pode acontecer. Um presidente receber essa prerrogativa durante um período, é possível, é isso? Mas não é o caso. Não é o caso. Lá em Roma, por exemplo, né, a ditadura, que era uma medida de salvação pública, era exatamente isso. O chefe de Estado, o cônsul, não era um juiz. Ele recebeu um mandato da parte do Senado, tinha sido eleito pelo povo para poder agir contra desordens e caos que impediam e que impediam a ordem, né? E colocando assim em risco a existência do Estado. Tá? A gente poderia até argumentar, bom, olha, o Elon Musk estava aí dando o Twitter ali, a liberdade do pessoal falar no Twitter de golpe de Estado, de fechar STF, de novo AI-5, etc. Então, bloquear o Twitter é uma medida de salvação pública. Salvação pública contra uma ala que quer instaurar aqui no Brasil um governo completamente alinhado aos Estados Unidos. Mas, olha, peraí, o governo que está aí, do Lula, o STF, os julgamentos feitos pelo STF, eles estão desalinhados dos interesses americanos? Não estão, né? Ou estão? Ou será que estão? Né? O Lula está cada vez mais próximo desse centro de poder norte-americano. Então, peraí. Olha, me desculpem, né? Quem queira falar disso, que fale. Agora, vai conversar com vovozinhos, com imbecis, com loucos. Vamos para um hospício. É pena que não existe mais, né? Vamos conversar com essas pessoas. Vamos tentar passar para essas pessoas uma versão delirante como essa, porque aqui conosco não vai, não tem como, tá? Não tem como.
Aí alguns vão argumentar ainda assim, não, mas peraí, o regimento do STF permite a abertura de inquérito. O regimento do STF é da época militar. Ele está em flagrante contraste com a nova ordem jurídica que reina no Brasil desde 88. Tem que ser feito um novo regimento, né? E aí é a suprema ironia, quer dizer, pegaram um regimento da época militar, né? Interpretaram de forma ampla um tópico que fala de crime em sede de tribunal, quer dizer, quando o crime acontece na sede do tribunal. Inquérito de fake news não tem nada a ver com 8 do 1. Inquérito de 8 do 1 é uma coisa, fake news é antes disso. Ninguém foi lá para quebrar o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, fim de papo. Então, onde que se aplica? Mesmo levando em conta o que está escrito lá no regimento, tá? E o espírito do legislador quando fez o regimento, não se aplica, porque é crime cometido em sede de tribunal. Aí sim. Mas esse regimento, ele é da época militar, onde o juiz podia abrir inquérito. Agora não pode mais, é outra ordem jurídica. Então não tem saída, tá? Não tem saída. Esse blá 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 desse pessoal que quer defender as ilegalidades do Moraes não tem base jurídica, não tem base constitucional, é um absurdo total, completo, sem pé nem cabeça, tá? Outra coisa também que a gente tem que lembrar é o seguinte: o ex, obviamente, ele tem que operar dentro das leis brasileiras. Hoje é uma discussão entre regulação e desregulação. A gente pode até dizer que a luta entre o Moraes e o Mosque, o Partido Democrata e o Partido Republicano, eles representam essas duas alas aí da política norte-americana e mundial, e representam essa luta entre regulação, desregulação, Estado versus mercado, tá? E aqui, quando eu falo de Estado, não necessariamente Estado nacional. O Estado aí pode estar sob o auspício de interesses não nacionais, internacionais, etc. Mas, enfim, a gente pode até apresentar dessa forma, desregulação versus regulação, tá? E aí, ontem, né, eu estava vendo aqui uma publicação da Mônica De Bolle, vocês devem conhecer. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, para falar para vocês, melhor dizendo, o que ela disse com propriedade aqui, para a gente não errar no que a gente vai dizer. Então ela diz assim, né? 2 espantalhos relacionados ao ex precisam ser eliminados já. A Mônica De Bolle, PhD, vejam. O Brasil vai ficar sem investimento externo. Qualquer investidor minimamente informado sabe que o banimento do X decorre do não cumprimento de leis pelo X. Tá? E aí vamos lá. Não ter um representante legal no Brasil é um descumprimento da lei brasileira, tá? Mas você tem um juiz que decide abrir inquérito e decide quem vai ser investigado, quem não vai ser investigado, etc. e tal, isso aí não é cumprimento de lei. Isso aí é invenção de uma nova legislação, né? De novos tipos penais, né? De um novo protocolo processual também. Isso aí não é cumprimento de lei, tá bom? E aí, no 2, o tópico 2 da Mônica De Bolle, parece Rússia e China, França e Telegram e TikTok. Aí eu respondi assim para ela, né? Primeiro, não houve intimação ao X por carta rogatória. Vejam, além das inúmeras ilegalidades cometidas nesse inquérito, mais uma foi cometida agora. O STF informou, né, do bloqueio do ex, se não nomeasse um representante em tantas horas, por meio de seu perfil na plataforma. Isso é completamente fora do protocolo do Poder Judiciário. A decisão de Moraes é ilegal, pois não seguiu as formalidades da lei. Ou seja, você tem que enviar uma carta, né? E o dono da empresa, o responsável pela empresa, fora do país, tem que receber essa carta, né? Tem que tomar ciência, né, da intimação, e aí sim, a partir da ciência que passa a correr o prazo. É assim que acontece. Eu nunca estudei direito, mas isso é o Código Processual, são as leis processuais. Quer dizer, o juiz não seguindo a própria lei processual, o próprio rito processual, quer dizer, é o fim. E ainda tem gente para defender isso, uma PhD, né? Pelo amor de Deus. Aí depois, número 2, o caso do TikTok nos Estados Unidos
foi discutido no Congresso e não decidido por um único juiz. Vá plantar batatas, foi o que eu disse para Mônica de Bolle. Então, assim, essa questão, como eu estava falando, até pode ser discutida como regulação versus desregulação. Pode. Porém, quem tem que fazer essa regulação não é o Supremo, é o Congresso, que é o poder legislativo de direito para fazer isso daí. Tá? Constitucionalmente é isto. É o Congresso que tem que decidir. Ah, mas veja, Rafael, hoje os congressistas, eles evitam discutir certas leis porque elas vão ser impopulares, eles não querem perder voto. Ora, então aí porque vai ser impopular e o cara não faz a lei, né, os deputados, os senadores não fazem a lei, o judiciário vai lá e faz a lei, e ainda chama isso de democracia, de defesa da democracia. Ora, vão para o inferno, né? Me desculpem. Obviamente não é democrático isso daí, porque a democracia passa pelo escrutínio popular. Está muito claro que isso não é democrático. Então, chamar isso de defesa do Estado democrático de direito, né, é contra um empresário global, que, enfim, é ridículo. E um outro ponto que também quero notar, quero frisar para dizer que eu não critiquei o Elon Musk, é o seguinte, tá? Na cabeça de empresários como o Elon Musk, mesmo que, né, fosse um congresso nacional fazendo uma lei, mesmo que fosse um chefe de Estado tomando medidas de salvação pública, ele não seguiria, porque é um empresário global para ele, né? O contrato dele com os usuários está acima de qualquer coisa, de nação, de soberania, de juiz, de lei, seja lá o que for. Isso é o globalismo. E aí tem muitos otários, imbecis, idiotas completos que vêm me dizer que o Trump é antiglobalista. Antiglobalista é o baralho, para não dizer outra coisa, né? Porque se ele fosse antiglobalista, a gente não estaria associado a um empresário que tem uma visão dessas. Porque o Elon Musk, ele é um contratualista, ou seja, o meu contrato com o usuário está acima de tudo. Agora, como é que a gente tem que considerar e ver essa questão do X e das redes sociais? Pela ótica empresário-consumidor, onde há um contrato entre os dois e o governo, o Estado não pode interferir? Ou sob a égide, né, da regulação das redes sociais pelo judiciário, né, em nome de que a liberdade de expressão não é absoluta, e aí fica ao escrutínio do juiz dizer até onde vai, até onde não vai a liberdade de expressão sem uma lei expressa, tá? E aí fica, né, à mercê do juiz interpretar o que é atentado contra a ordem constituída. Porque se vocês pegarem esse inquérito de fake news, inclusive há menções lá a atos contra a honorabilidade do Supremo e do juiz. Quer dizer, qualquer ato crítico à atuação, esse vídeo aqui pode ser considerado um ato que ofende a honra devida ao juiz e ao STF. Quer dizer, como se uma crítica pudesse ser equiparada, ou uma ofensa à honra pudesse ser equiparada a uma tentativa de golpe de Estado, né? Ou uma arquitetação de golpe de Estado. Quer dizer, pelo amor de Deus. Né? Mas é isso que a gente encontra nesse inquérito. Né? É um inquérito que só tem coisa absurda. Enfim, então como que a gente tem que encarar isso? É a partir de uma ótica diversa. Eu vejo hoje as redes sociais como ágoras, ou seja, praças públicas, serviços de utilidade pública. Eu, por exemplo, muitas vezes nem acesso jornais, noticiário, porque os amigos que eu tenho nas redes sociais, eles mandam notícias, né, ou pessoas que eu sigo, políticos, figuras públicas, etc., mandam notícias, comentam fatos que estão acontecendo e por ali eu fico sabendo. Então são serviços de utilidade pública, né, as quais são fundamentais para a informação do cidadão. E sem informação, o cidadão não pode tomar decisão, não pode votar conscientemente, então não pode ter democracia, tá? De maneira que esses serviços, eles têm de ser mantidos e têm de ser feitos de acordo com a lei nacional. E também tem uma coisa, essas redes aí têm regras da comunidade que muitas vezes se colocam acima das constituições. Eu já falei isso aqui, eu já tive perfil banido do Facebook que disse que mulher inglesa é feia. Discurso de ódio, quer dizer, você não tem direito de defesa, eles banem o teu perfil, tá? E aí isso vai contra o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet diz que bloqueio de perfil, eliminação de perfil, tem que vir por decisão judicial. Por exemplo, nesse inquérito aí das fake news, houve bloqueio de perfil, eliminação de perfil sem decisão judicial, porque está no bojo do inquérito. Tá? Não teve julgamento ainda do mérito,
Tá no bojo do inquérito. Ordem judicial é uma coisa. Ordem judicial, para receber dados, é legítimo. Agora, bloqueio de perfis, eliminação de perfis, sem um julgamento, não. Isso aí vai contra, tá, o Marco Civil da Internet. Então, mais uma vez, é um inquérito completamente espúrio, mas esses empresários das redes sociais, eles também agem dessa forma, ao arrepio da lei. Tá? Então, o que tem que ser feito é uma regulação pelos legislativos nacionais, de maneira que esses aplicativos se atenham a seguir a lei, a Constituição do país, tá? E que haja uma responsabilização não só das redes sociais, mas também da mídia, da grande imprensa. Porque se eu contrato um espaço num jornal qualquer e publico qualquer coisa lá no espaço contratado, tá? A responsabilidade é minha. É minha. Fui eu que escrevi aquilo. O jornal deu aquele espaço, mas, bom, o jornal é responsável pelo que eu falei, mas ele deu espaço para eu falar, ok. Porém, quando você pega na mídia, o tratamento desse pessoal é diferente. Você já teve aí reportagens, né, feitas por jornalistas que mostravam, por exemplo, aquele caso da carne fraca no Brasil. Olha, a carne com papelão. Divulgaram isso daí, o Brasil perdeu milhões de dólares, né, em alguns dias. Enfim. E aí, quem foi responsabilizado por isso? Né? Os canais de televisão que deram voz a esse tipo de reportagem, a esse tipo de divulgação, né? Eles pagaram o prejuízo ao Estado? Não. Então, quer dizer, as redes sociais têm que pagar, tá? E aí você pega também o Twitter, um outro caso que, ao meu ver, também tem que ser discutido, essa questão do prêmio, né? O ex-prêmio. Então, você quer escrever mais ali, você tem que pagar mais. Né? Se é um serviço de utilidade pública, não tem que ter isso, porque isso cria uma desigualdade entre os cidadãos. Ou seja, quem tem mais dinheiro escreve mais, tem mais alcance. Quem tem menos dinheiro escreve menos, tem menos alcance. Tá? Agora, se você tem um negócio na rede social, você está divulgando um produto, um serviço, aí você paga pela divulgação daquilo, porque você está fazendo marketing. Tá? Aí você vai pagar para a plataforma divulgar o seu serviço, o seu produto. É diferente. Agora, para você usar a plataforma e escrever nela, divulgar ideias, pelo amor de Deus. Tá? E assim, essa coisa de que as redes sociais têm que banir de imediato o que é publicado ilegal, de conteúdo criminoso, isso daí também é uma coisa complexa, porque vocês imaginam, quer dizer, vocês vão colocar dessa forma essas redes como juízes do que é ilegal, do que não é, do que é crime, do que não é. Ou seja, elas vão julgar o mérito de uma palavra, de uma publicação. Quem tem que julgar mérito é o judiciário, pô. Então, assim, se achar que tem crime ali, tem ilegalidade, informa as autoridades vão tomar as providências e o judiciário é que vai julgar. Não é banir publicações, né? Isso aí é censura, simples, pura e simplesmente censura. Então, a discussão que tem que ser feita é esta. Lógico, tem que regular, mas dentro das leis nacionais, dentro de protocolos nacionais, né? E feita pelo legislativo, não por judiciário. Então, pessoal, era o que eu tinha a dizer aqui. Até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus.